Olá, queridos alunos dos terceiros anos da tarde e também dos terceiros anos A e B noite, como vão? Tudo bem? Olha, vamos para mais uma videoaula, né? E antes que antes que a gente comece a falar do assunto de hoje, desejo que esse vídeo encontre todos vocês com muita paz, com muita saúde, com muita felicidade, tá? Finalzinho do mês de setembro, mais precisamente dia 28 de setembro, já para iniciar o mês de outubro, né? Nós vamos estudar nessa semana, começar a estudar nessa semana um período bastante expressivo para a história do nosso país, que foi o período de 1930 a 1945, conhecido como Era Vargas, tá? Um período em que Getúlio Vargas, né, se torna presidente do país e governa por longos 15 anos de forma ininterrupta, né? De três maneiras, né? Nós temos a Era Vargas dividida em três momentos: período governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. São os três períodos em que se divide esse período aí de 15 anos chamado de Era Vargas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, tá certo? Mas antes vamos falar do presidente, né, Getúlio Vargas. Se nós temos hoje um presidente bastante polêmico, né? Polêmico, vocês sabem, é aquela pessoa que fala em bem, fala em mal, mas fala de mim, tá? E nós temos um presidente hoje muito polêmico, tá? Uma pessoa que tem legiões de seguidores, né? Para onde vai, e também pessoa que tem também um grupo que odeia o presidente, tá? Não importa o que ele faça, também não gosta dele, tá? Assim também nós tivemos outros presidentes polêmicos, como foi o caso do ex-presidente Lula, né? Ainda hoje tem pessoas que gostam muito do Lula e tem pessoas que querem ver o Lula na cadeia de qualquer jeito, né? E outros querem até, desejam até coisa pior para o ex-presidente, né? Ou seja, uma figura bastante polêmica também a do ex-presidente Lula. Mas o mais polêmico dos nossos presidentes, tá? Foi realmente o senhor Getúlio Vargas, né? Isso porque já tendo passado muitos anos, né, da sua morte, Getúlio Vargas morreu em 1954. Ainda hoje Getúlio Vargas tem seguidores, pessoas que se inspiram no seu estilo de governar, né, na sua política nacionalista, e também tem aqueles que procuram se afastar desse estilo de Getúlio Vargas, tá? Até hoje, né, Getúlio Vargas suscita debates políticos e na verdade o governo dele foi um marco na história do país, né? Dividiu o país em dois momentos, tá? Um antes de Getúlio Vargas e o outro país já diferente, né? Depois de 15 anos de governo Vargas, um outro país já bastante diferente, tá bom? Mas vamos falar do período, né? Por que ganhou esse nome Era Vargas? Porque foi um período em que Getúlio Vargas governou por longos 15 anos. Difícil a gente ver hoje um presidente que governe por tanto tempo uma nação, né? A não ser que seja por meio de manobras aí, né, ditatoriais. E não foi diferente com Getúlio Vargas, tá? Tem um primeiro momento em que o governo Vargas governa de forma provisória até que eleições sejam chamadas, né? Já que ele não ganhou
esse primeiro mandato por meio de eleições. Na verdade foi um golpe, né, que se deu o nome de Revolução de 1930, e até que se convocasse novas eleições, o poder foi entregue nas mãos de Vargas. Esse período é chamado de governo provisório, tá? Esse governo, que deveria ser provisório por alguns meses, Vargas conseguiu enrolar e levar até 1934. Foi preciso que houvesse uma revolta dos paulistas, né, uma guerra civil entre o governo federal e os paulistas, para que em 1934 em 1933 tivesse convocadas eleições. Em 1934 Getúlio Vargas ganha essas eleições de forma indireta, né, porque foi o Congresso que votou nele, o Congresso que aprovou, e Getúlio Vargas se torna presidente dessa forma agora constitucional, ou seja, legalizado, tudo direitinho, né, com base na Constituição. Esse período aí é chamado de governo constitucional, tá? Apesar de ser Vargas ter sido eleito aí com base na Constituição, né, de forma legal, mas foi um período bastante conturbado. E em 1937, quando já estava para entregar o mandato, Vargas dá um golpe de Estado, né, fecha o Congresso Nacional, coloca o exército na rua e dando esse golpe de Estado, né, se torna um ditador, concentra todos os poderes em suas mãos, tá? E assim ele governa até 1945. Esse período aí é chamado de Estado Novo. Portanto, essa era Vargas, ela é dividida em 3 momentos: governo provisório de 30 a 34, governo constitucional de 34 a 1937 e Estado Novo de 1937 a 1945, tá certo? Em 1945, Getúlio Vargas é obrigado a deixar o poder. Ele retorna em 1950, né? E o que acontece que esse período aí, né, mais tarde, que vai até 1954, apesar de ser um novo governo Vargas, mas nós não incluímos esse período aí dentro da era Vargas, tá? Ou seja, é um outro período da história do Brasil, tá bom? Mas de que forma Getúlio Vargas chegou ao poder, né? Como eu disse para vocês, que Getúlio Vargas não nesse primeiro momento, começando em 1930, Getúlio Vargas não ganhou as eleições, ele não assumiu o poder de forma legal, de forma constitucional. O que aconteceu, na verdade, foi uma revolta, né? Um golpe de Estado. Getúlio Vargas, que estava à frente desse golpe de Estado, o poder foi retirado do presidente Washington Luiz, o presidente foi deposto e o poder foi entregue nas mãos de Vargas, né? Esse golpe de Estado passou para a história como Revolução de 1930, né? Para entender como se deu esse golpe, vamos entender como era o país antes de 1930, tá? O Brasil antes de 1930 era o Brasil das oligarquias agrárias, né? Os presidentes eram representantes dessas oligarquias, de grandes fazendeiros, principalmente fazendeiros de café, né? Dos barões de café, de São Paulo e Minas Gerais, principalmente, mas também de outros estados, né? Rio de Janeiro, próprio Rio Grande do Sul, de onde saiu Getúlio Vargas, né? Da Bahia. Era quem davam as cartas no cenário político nacional, tá? Esses governos, eles
trabalhavam em função dessas oligarquias agrárias. Isso desagradava os outros setores da sociedade, né? Porque viam, né, a política nacional privilegiando essas oligarquias agrárias. Era o Brasil da política do café com leite, onde os dois mais poderosos estados, São Paulo e Minas Gerais, tinham feito acordo para que ganhassem, né, fossem lançados a presidente sempre ou um representante de São Paulo ou um representante de Minas Gerais. Eles se revezavam nessa indicação política, né? Era um Brasil em que não havia voto secreto, né? O voto era aberto e, portanto, era controlado pelos coronéis, né? Pelos chefes políticos locais, pessoas de grande mando em cada localidade, em cada município, tá? Era um Brasil onde as mulheres não tinham direito à participação política, não podiam votar, nem tampouco serem votadas, né? Era um Brasil em que já havia uma classe trabalhadora já muito forte, né? Que realizava greves, participavam de várias manifestações políticas, mas não tinha ainda direitos, né, trabalhistas que colocassem regras nos contratos de trabalho e, né, portanto, o Brasil estava como um barril de pólvoras. Uma coisa iria acontecer a qualquer momento, né? Uma mudança, ainda que fosse por meio de revolta, poderia acontecer a qualquer momento, né? Em meio a isso, aconteceram as eleições de 1930. O presidente da época era o Washington Luiz, né, de São Paulo, e ele deveria apoiar pela política do café com leite, né, agora desta vez um presidente representante de Minas Gerais. Só que houve um desentendimento, né, e o governo federal, ao invés de apoiar um candidato de Minas Gerais, resolve colocar um outro candidato, também representante da oligarquia paulista, Júlio Prestes, para concorrer às eleições. Isso desagradou em muito o estado de Minas Gerais, né, as oligarquias de Minas Gerais, que rompem com o governo federal nesse momento aí, tá? Só que o governo federal ainda possuía assim, uma máquina eleitoral muito forte, né? Foi lançado ali uma candidatura de oposição encabeçada por Getúlio Vargas, né, que era governador do Rio Grande do Sul, e tendo também na chapa João Pessoa, que era governador da Paraíba. Eles deveriam concorrer com a chapa de Júlio Prestes. Só que o governo federal ainda muito forte, né, tendo controle do sistema eleitoral em todo o país, acabou que nas eleições Getúlio Vargas e João Pessoa foram derrotados, né, e saiu vencedor Júlio Prestes, que deveria assumir, né, no finalzinho de 1930. Isso gerou um grande descontentamento, né? Mas como não havia nenhum pretexto para se fazer uma revolução, né? Para se fazer um movimento, tá? Esse pretexto ele veio com um fato novo, né? Já alguns meses depois, o vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, por questões pessoais, nada tinha a ver com a política nacional, ele foi assassinado no Recife, né? E aqueles que estavam descontentes com o governo Washington Luiz, né, e com a vitória do Júlio Prestes, aproveitaram o momento, né, fizeram lá um jogo de mídia,
Você vê que já tinha fake news naquele momento lá, né? E fizeram com que a sociedade acreditasse que o crime tinha razões políticas, né? Que tinha sido Júlio Prestes a encomendar a morte de João Pessoa. Então começou uma revolta nos quartéis, começando pelo Rio Grande do Sul, depois por Minas Gerais. Outros estados foram aderindo a essa revolta, né? O governo federal tentou intervir, mas acabou que a revolta chegou ao Rio de Janeiro e Washington Luiz foi deposto, né? Júlio Prestes ficou impedido de assumir a cadeira da presidência e em novembro de 1930 o poder foi entregue nas mãos de Getúlio Vargas, que deveria governar provisoriamente até que novas eleições fossem convocadas e fosse, né, escolhido um novo presidente para o país. Mas não foi bem o que aconteceu. Getúlio Vargas enrolou e conseguiu levar, né, isso até 1934, né, foi preciso, como eu já disse para vocês, uma guerra civil entre o governo federal e os paulistas para que Vargas cedesse e convocasse novas eleições. E nessas eleições ele se candidatou, se tornou presidente constitucional em 1934, mais tarde se tornou ditador com o Estado Novo em 1937, tá? Nós vamos estudar com mais detalhes cada um desses períodos, cada um desses momentos, tá? Nas próximas aulas. Por hoje fica essas informações. Vou passar um videozinho também como apoio para reforçar o que já foi dito aqui, tá? E vocês também façam a leitura do livro didático, né? Aguardem a atividade, a próxima aula e a aula online pelo Meet na próxima semana também, tá bom? Que todos vocês tenham uma semana abençoada por Deus e um forte abraço a todos.